As Casas de Patrimônio são um projeto pedagógico desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a ideia é transformar as unidades do IPHAN em todo o país em polos de referência onde a população pode ter acesso às ações educativas voltadas para a questão do patrimônio cultural. Aqui em Maceió existe uma dessas casas. O local é sempre bem movimentado, com várias exposições de artistas. Aliás, esse é o espírito da coisa. A Graciene, que é a consultora do IPHAN Alagoas nas áreas de educação patrimonial e patrimônio imaterial, vai explicar melhor para a gente como funciona. O que é a Casa Patrimônio? Olha, as Casas do Patrimônio do IPHAN, elas foram concebidas para que o IPHAN, que é um escritório técnico, né, de pessoas técnicas para cuidar do patrimônio, o IPHAN, ele é lá no seu início um órgão fiscalizador do nosso patrimônio. Então as Casas do Patrimônio, ela vem com esse espírito de ter um diálogo com a comunidade, se aproximar mais da comunidade, ter esse diálogo, né? Então ela tem um projeto pedagógico, tem um trabalho específico que é feito com a comunidade que muitas vezes o IPHAN não chegava, que é as escolas, né, a sociedade em geral. E trabalhar com essa sociedade, o que é patrimônio? Né? Quando a gente fala em patrimônio, patrimônio é uma palavra que ela suscita diversas, ela é polifônica, né? Você pode falar de patrimônio de diversas formas. No IPHAN, quando a gente fala de educação patrimonial, é para explicar para as pessoas o que é este patrimônio que a gente tem no entorno. E isso não se limita apenas às cidades tombadas, né? Ao bem tombado, não. Por exemplo, aqui em Alagoas nós temos 3 sítios tombados, que é Piranhas, Penedo e Marechal Deodoro. Então, na prática, o IPHAN fiscaliza estes centros históricos, né, fazendo um trabalho não só de fiscalização, mas também de educação patrimonial, que é trabalhar com aquela comunidade a importância desse bem que eles têm. E nem sempre isso é uma tarefa muito fácil, sabe? E depois, em decorrência disso, vem a sensação de pertencimento, de participação, proteção, porque assim, a pessoa compreender que ela mora num sítio tombado e que ele, igual o exemplo de Penedo, né? Quem mora no centro histórico de Penedo, a casa pertence a ela, mas não pertence só a ela, né? Ali é um bem da humanidade. Então, para a pessoa ter essa consciência que aquele bem que ela possui é dela, mas também é de todo mundo, isso às vezes é complicado, porque é difícil você ter uma casa e você não poder fazer o que você quiser, né? Porque para mexer, para fazer uma restauração, qualquer coisa, tem que pedir autorização no IPHAN. E qualquer modificação num processo como esse fica menos traumático. Fica. Agora, a gente vê inicialmente uma questão até do português, de semântica. Se alguém diz assim, esse é um sítio tombado, para algumas pessoas, o que é sítio? Sítio é uma casa que não é uma fazenda, que não é uma chácara, mas tombado é uma coisa que está no chão. Sítio tombado. Então vamos acabar, vamos passar o trator. E não é só isso. A gente tem no senso comum e no imaginário coletivo, por muito tempo, que tudo que é velho não tem valor, né? O novo, né? Até a coisa do novo, ela suscita um empoderamento, né? Todo mundo fala inovação, vamos desenvolver, né? E o que a gente trabalha é que tudo isso é novo, né? Teve uma tecnologia ali, mas precisa ser preservado, porque a gente trabalha com a questão da memória, a gente precisa dessa memória. E o homem precisa ter referências. Precisa ter referências, né? Então são essas as referências. E aí na educação patrimonial, o grande desafio que a gente tem no IPHAN é trabalhar isso nas escolas. Porque muitas vezes as escolas não dão conta de toda essa discussão, né? Porque tem um currículo já extenso, né? E cada dia chega mais uma coisa. E aí esse trabalho de educação patrimonial, de pertencimento de lugar mesmo. Agora, sempre que eu chego na escola para falar, eu falo que mesmo que
um bem não seja tombado, por exemplo, uma escola, né? A escola ela não precisa ser um bem tombado, prédio e tal, mas ela é um patrimônio que é de todo mundo que convive ali. Então, se você ter, o que a gente tem muito é aluno depredando escola, quebrando, né? E aí, quando você vê nas ruas as pessoas quebrando orelhão, por que as pessoas não têm esse pertencimento com o que é público? Porque o que é meu eu cuido, o que é de todo mundo é como se não pertencesse a ninguém. Não é de ninguém. Não é de ninguém. Então, isso é a falta de educação patrimonial. Ou é do governo, e um governo que não dá exemplo. Né? Que toma muito cafezinho, que gasta muito com buffets, viagens, simpósios, às vezes coisas que a gente não entende, né? Enquanto isso falta remédio, né? Jogam remédio vencido fora porque não usaram, livros didáticos que não é entregue. Então as pessoas começam a ter um distanciamento da classe política e do que é o governo, que não, é público, não é verdade. E o que não é a verdade, né? É verdade. E aí é um trabalho. E aí o que a gente faz? Como a sede do IPHAN, não sei se vocês conhecem, fica ali no Jaraguá, na rua Saia Albuquerque, bem no inicinho da Saia Albuquerque. E aí cada casa de patrimônio, ela não tem necessariamente, sabe, Miguel, de ter um espaço físico. Normalmente a gente brinca que onde pessoas se reúnem para discutir o que é patrimônio, o que é nosso patrimônio cultural, o que é tudo isso, aí está se fazendo a educação patrimonial. E hoje a gente tem, né, tem o patrimônio material, que são as igrejas, as casas, os bens tombados materialmente, né, e temos o patrimônio imaterial. Que no patrimônio imaterial são as manifestações culturais, né, os saberes, os fazeres de toda uma comunidade. Então, por muito tempo, o patrimônio material e o imaterial, eles andaram como se fossem apartados, que na verdade não é. Desde 1937, quando o IPHAN é fundado aqui no Brasil, que o Mário de Andrade já trazia as coisas embrincadas. Porque um exemplo que eu gosto de dar é que uma igreja, você restaura uma igreja, né? Igual agora mesmo o IPHAN está restaurando a igreja de Ipioca, Nossa Senhora do Ó. Você restaura aquela igreja e entrega para a comunidade, é a comunidade que vai fazer uso dela. Então você restaurar e não ter uso nenhum, daqui a um tempo ela está depredada de novo. Porque esse óbvio, é um grande problema dos centros históricos, porque tiram as pessoas desses centros históricos, né? Uma discussão que a gente tem no IPHAN, o Mário, que é o superintendente do IPHAN, ele sempre diz, o centro histórico, para ser dinâmico, precisa ter vida e precisa ter gente. Então, se retira, aquilo ali fica isolado, fica abandonado mesmo, né? Um exemplo, o Jaraguá, onde o IPHAN é a sede hoje. Durante o dia, o Jaraguá é extremamente movimentado, mas à noite o Jaraguá está parado, porque as pessoas saíram do Jaraguá, né? E eu acho que o Jaraguá precisa ser vivido, precisa ter gente ali o tempo todo. Num determinado momento, um determinado governo se apostou muito nisso, se investiu muito nisso, mas veio uma coisa, um fenômeno que é incontrolável, que é a questão da segurança, e acabou com tudo, né? Porque, como tudo na vida, você precisa ter vários pontos em comum, se juntando, né? Não dá para ter os bares se não tem a segurança. É como a gente pode até traçar um paralelo. Porque tem 360 homens tomando conta de um jogo num domingo e não tem 4 para tomar conta à noite de Jaraguá? Eu não estou falando de 360. Mas é o que se escolhe, né? As prioridades, né? É verdade. É coisas para se discutir, né? E aí o IPHAN, por exemplo, lá no Jaraguá, ele fica aberto. Nós temos uma exposição, nós temos 2 modelos de exposição, que é a forma que a Casa do Patrimônio de Maceió encontrou para trabalhar com o público. Não só fazendo o trabalho nas escolas, como a gente vai nas escolas, a gente acabou de fazer um trabalho maravilhoso em Ipioca, na escola lá Marechal Deodoro em Ipioca, que é um trabalho que a gente está super orgulhoso dele com as crianças, visando a igreja Nossa Senhora do Ó, mas
a gente encontra, cada casa de patrimônio, em cada estado brasileiro, escolhe uma forma de trazer o público para dentro do IPHAN. E como é que vocês estão fazendo aqui? Para conhecer. Aqui nós temos a exposição de arte popular. Como é que você escolhe o artista? Olha, a gente escolhe, nós temos duas exposições. A exposição de longa duração, que fica na parte de cima, é a exposição da colecionadora Tânia de Maia Pedrosa, que ela cedeu essa coleção particular dela para o IPHAN, né, e um comodato de 20 anos, e essa exposição são de artistas populares de Alagoas e do Nordeste. É uma das maiores coleções de arte popular que tem aqui no estado. Então, é uma exposição belíssima, muito interativa, que as escolas nos visitam muito e pode nos visitar sempre, a gente está sempre lá para receber todas as escolas do estado. E temos na parte de baixo um edital para exposições temporárias, que são artistas, que é uma forma que a gente encontrou de trabalhar com a cultura local, formas informais de segmentos sociais e econômicos mesmo, porque a classe artística aqui de Maceió, né, ou mesmo de Alagoas, tem poucos espaços para expor o seu trabalho. Então, a nossa casa é mais um local para que esses artistas exponham. E não é só... É arte de um modo geral, né? Então, o nosso edital, ele é bem democrático. As inscrições são gratuitas. A gente sempre lança o edital agora no final de março, início de abril. Então, qualquer artista que tenha um projeto, que tenha a sua obra, ele pode se inscrever no edital e durante o ano todo ele expõe lá no IPHAN. Cada artista fica com sua exposição lá um mês e pouquinho, e aí normalmente a gente tem 6 exposições no ano. E o público em geral, como é que pode visitar? É aberto todos os dias, de 9 às 5 da tarde, inclusive sábados, domingos e feriados. Por que a gente faz isso? Porque a gente segue o Conselho Internacional de Museus, que é o INCOM. E também, se a gente quer trabalhar com a comunidade local, né, com pertencimento à comunidade local, você tem que estar aberto naquele momento que aquela comunidade pode ir ao museu. E normalmente quem é da própria cidade tem tempo no fim de semana. Então os equipamentos culturais ficarem fechados nos feriados e nos fins de semana não se justifica, né? Então lá no IPHAN a gente quer muito trazer a comunidade para perto para compreender o que a gente faz. Porque as pessoas só valorizam aquilo que elas conhecem, né? Então, assim, é uma forma que a gente tem de ter esse diálogo, né? Mesmo que a pessoa não compreenda muito, mas ela conhece, ela viu e ela sabe o que tem ali. Conversamos com Graciane Lopes, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e consultora do IPHAN. Muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Posso dar só mais um recadinho? Sim. A gente está finalizando agora a exposição do Francisco Oiticica, que é do Filhinhos da Mamãe, que ficou no Carnaval, né? Ficou todo esse período do Carnaval. Essa exposição sai agora sexta-feira e está vindo uma exposição muito bonita, muito bacana, que é a exposição de um artista visual daqui de Maceió, que é o Roberto Sondorta, que é uma exposição que vai tratar sobre poesia visual. É uma exposição muito bonita que vai ser aberta dia 10 de março e eu aguardo todos lá para visitar a exposição e na abertura também. Muito obrigado. E o Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã, lembrando que às 7 da noite tem reprise. Até lá.